Então, boa noite, pessoal que está na sala, boa noite, pessoal que está em casa aí assistindo. Primeiro exercício que a gente vai resolver, contextualizado sobre distância entre dois pontos. Quem está assistindo a aula direitinho, sabe que eu estou dando para vocês dois pontos. Aí eu peço para vocês calcularem a distância entre dois pontos. E aí, durante as aulas passadas, eu passei para você essa formulazinha, ó, distância entre dois pontos. Era raiz quadrada de x menos x ao quadrado mais y menos y ao quadrado. Se o exercício me deu pontos E e P, eu vou calcular a distância entre o ponto E e o ponto P. Vai ser distância entre o ponto E e o ponto P, vai ser o x final, x do ponto P, menos o x inicial, que é o x do ponto E. Ah, e eu trabalho y com y, né? Eu trabalho o y do ponto P, que é o meu ponto final, menos o y do meu ponto E, meu ponto inicial. Então, para você trabalhar a distância entre dois pontos, você vai fazer raiz quadrada de x menos x ao quadrado, mais y menos y ao quadrado. Como eu te dei dois pontos que são E e P, eu escrevo xp menos xe, yp menos ye, tá bom? Aí você pergunta, mas você não falou que o exercício era contextualizado? Aonde que a gente vai ver na vida real essa matéria? Eu vou ler o exercício agora. Eu postei para vocês no dia 9/8, hoje é dia 11/8, vamos ler o exercício. Ao mapa de uma região plana foi associado um sistema cartesiano de coordenadas. Sabe o que ele está dizendo? Que você tem um mapa, e esse mapa foi formado a partir do plano cartesiano, que é o eixo X e o eixo Y. É como se fosse um mapa de uma cidade. Aí o exercício diz para a gente assim, ó. Ao mapa de uma região plana foi associado um sistema de coordenadas cuja unidade adotada é o quilômetro. Então ele está dando para a gente aí as medidas em quilômetro, tá bom? Se eu marco a posição 6, eu tenho 6 quilômetros. Marco a posição 4, eu tenho 4 quilômetros. Lembre-se que esse ponto aqui, que é o ponto central, se chama origem. Seria o ponto central da cidade, tá bom? Aí o exercício diz assim: agora que começa a historinha da vida real, quero que você me ajude e use a imaginação. O ponto E representa uma empresa de entregas. Ah, esse ponto E representa uma empresa que faz entregas. Muita gente aqui já trabalhou como entregador, né? Um motoboy, por exemplo. O ponto E representa uma empresa de entregas que se comunica com seus motoboys via rádio, cujo alcance é de 23 quilômetros. Ah, ele está dizendo isso aqui, ó. O ponto E representa uma empresa de entregas e essa empresa se comunica com o motoboy via rádio. E o alcance do rádio é de 23 quilômetros. O que significa isso? Que se o motoboy estiver a mais de 23 quilômetros da empresa, eles não conseguem se comunicar. Motoboy e empresa. Aí o exercício diz assim, ó. A empresa conseguirá se comunicar com o motoboy via rádio
quando ele estiver no ponto P. Por quê? Então vamos ver. Me ajude a entender o exercício. O ponto E representa uma empresa, o ponto P representa a localização do motoboy. Aí ele pergunta, olhando aqui para o mapa, será que a empresa vai conseguir se comunicar com o motoboy? O que você vai fazer? Você vai calcular a distância entre dois pontos. Qual é o ponto de localização da empresa? Olha aqui no quadro, menos 6 e 4. Quer dizer que o x vale menos 6, ó, à esquerda da origem, o x é negativo, e o y vale 4. O y é positivo para cima. Lembra das aulas anteriores? Esse pontinho se localiza no segundo quadrante, só para lembrar as aulas passadas. E tem aqui o motoboy, que é o ponto P. Já que o motoboy está representado no ponto P, eu vou chamar o motoboy de Paulo, tá bom? O Paulo, que é o nosso motoboy, ponto P, se localiza no x valendo 6 e y menos 12. X positivo, 6, à direita da origem, né? E o y, menos 12, o y é negativo para baixo. Beleza, ele te deu a localização da empresa e a localização do motoboy. E ele pergunta, será que a empresa vai conseguir se localizar, se comunicar com o motoboy Paulo? Vamos calcular a distância, calcule junto comigo aí, entre a empresa e o motoboy que eu chamei de Paulo. Faça junto comigo. Raiz quadrada de... Aqui está escrito XP. O que é XP? É a localização do X para o motoboy, que é o Paulo. Quanto que vale o X do ponto P? O X do ponto P vale 6. O X do nosso ponto P é 6. Menos o X do ponto E. Quanto que vale o X da localização da nossa empresa? Olha aqui. O X da nossa empresa é menos 6. Cuidado. Menos 6, devido ao menos da fórmula, se torna mais 6. Faz um joguinho de sinal. Elevado ao quadrado, mais y do ponto P. Olha para cá, o y do ponto P é o y da localização do motoboy. P. Quanto que vale o y do ponto P? Menos 12, menos o y do ponto E. Quanto que vale o y da nossa empresa? O y da empresa vale 4. O y da nossa empresa é 4, então vai ficar menos 12 menos 4, elevado ao quadrado. Aprenda a substituir com calma, o resto é continha que você dá conta de fazer. Distância entre a empresa e o motoboy Paulo será. Olha aqui, a continha você não vai reclamar, porque é bem tranquila. 6 mais 6 dá 12 ao quadrado da fórmula, mais menos 12 menos 4. Dará menos 16. Lembre-se, sinais são iguais. Soma e conserva o sinal. E não esqueça do elevado ao quadrado da fórmula. Então, a distância entre a empresa e o motoboy Paulo será raiz quadrada de 12 ao quadrado dá quanto? 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144.
Agora, menos 16 ao quadrado é menos 16 vezes menos 16. Menos vezes menos, mais. 16 vezes 16, 256. Agora, faça a soma, por favor. Distância entre a empresa e o motoboy Paulo será a raiz quadrada de... Se você somar 144 a 256, você achará 400. E qual é a raiz quadrada do número 400? A raiz quadrada do número 400 é 20, ou seja, a distância entre a empresa e o motoboy Paulo é de 20 quilômetros. Aí o exercício perguntou assim, será que a empresa consegue se comunicar com o motoboy? Será? Sim, pois a distância entre a empresa e o motoboy é 20 quilômetros e o alcance do radiocomunicador é 23 quilômetros. Então a distância entre a empresa e o motoboy é uma distância menorzinha, 20 quilômetros, menor que o alcance do rádio. Então, a empresa consegue se comunicar com o motoboy. Escreva a resposta. Sim, a empresa consegue se comunicar com o motoboy, pois a distância é 20 quilômetros, menor que o alcance do rádio, menor que o alcance do rádio comunicador, que é 23 quilômetros. O rádio alcança até 23 quilômetros de distância. E a distância entre o motoboy e a empresa é apenas 20. Vamos para o exercício número 2, que é uma continuação da questão número 1. O alcance do radiocomunicador, já sabemos que é 23 quilômetros, lá do exercício 1. O que muda em relação ao exercício 2? É que agora nós temos um novo motoboy localizado no ponto 14 e 16. Quero que você faça o plano cartesiano agora. Faça o eixo X, faça o eixo Y. Localize a empresa no plano. Veja, x vale menos 6 e o y 4. O x é negativo, x vale menos 6. É a esquerda da origem, o x é negativo. O y vale 4, o y da empresa. O y é positivo para cima. Então, ligue menos 6 para x, 4 para y. Qual é o nome desse ponto? É de empresa. O exercício 2 diz, agora nós temos um motoboy que chamamos de M. Leia o exercício, vocês já receberam esse exercício aí. E o motoboy M se localiza no ponto x valendo 14, x lá na frente, positivo, valendo 14, e o y valendo 16. Lá em cima, o y positivo, valendo 16. Esse ponto chamamos de ponto M, é a localização do novo motoboy. O que o exercício pede? Leia a questão número 2. O exercício pede assim, será que a empresa consegue se comunicar com o motoboy M? Por quê? Então são duas perguntas. Quero que você calcule agora a distância entre a empresa e o novo motoboy que eu vou chamar de Mário. M de Mário, tá bom?
E aí descubra se a empresa consegue se comunicar com o motoboy, lembrando que o alcance do rádio é 23 quilômetros. Se eu achar uma resposta acima de 23, não consegue se comunicar, hein? Vamos lá, faz aí para mim. Distância entre os pontos M e o ponto E. Vamos lá? Distância entre esses dois pontos vai ser raiz quadrada de x com x. X menos x ao quadrado. Vai se acostumando com a fórmula y menos y ao quadrado. Só que agora os pontos são M e E. Motoboy M. Então vou fazer xm menos xe, que é o x da empresa. Y menos y, vou fazer ym menos ye, que é o y da empresa. Agora é só substituir. Faça distância entre a empresa e o motoboy, M, será. Acostume. A parte mais importante do exercício é você se acostumar a substituir na fórmula. Aqui está escrito xm. Vai lá no ponto M e acha o seu x. 14. Menos xe. Vai lá no ponto E e acha o seu x. É menos 6. Cuidado para não vacilar. O x do ponto E, menos 6. Devido ao menos da fórmula, que já vem na fórmula, vira mais 6. Faça joguinho de sinal. Elevado ao quadrado, mais ym. Quanto que vale o ym? Vai lá no ponto M e pega o seu y. Ele vale 16. Menos o ye. Quanto que vale o y do ponto E? Vale 4. É só você aprender a substituir com calma os valores. Então, nós temos distância entre a empresa, D de distância entre a empresa e o motoboy M será soma 14 mais 6. Dará 20 ao quadrado, não engula o quadrado da fórmula, mais 16 menos 4, 12, também ao quadrado. Então, nós temos distância entre a empresa e o motoboy M será 20 ao quadrado, é 20 vezes 20. Faça 20 vezes 20, vai dar 400, mais 12 ao quadrado, é 12 vezes 12, 144. Então, a distância entre a empresa e o motoboy M será igual a soma 400 mais 144, dará 544. Quero que você tire a raiz quadrada de 544. Tirando a raiz quadrada, vai dar um valor aproximado a 23,32 quilômetros. A resposta deu 23,32. Significa que a empresa não consegue se comunicar com o motoboy M, porque o alcance do radiocomunicador é 23. E a minha resposta deu que a distância entre a empresa e o novo motoboy superou o alcance do rádio. 23,32 quilômetros aproximadamente. Então, você vai escrever a resposta que não, pois a distância, escreva que a distância
é maior, a distância superou, a distância é maior que o alcance do rádio. Você achou uma distância de 23,32 quilômetros. E o alcance do radiocomunicador é de 23 quilômetros. Tá ok? Pessoal que está em casa, vamos para a questão número 3, exercícios que eu postei para vocês, está aí no Telegram, tá bom? A questão número 3 está falando que nós temos uma corrida. Leia a questão número 3 todinha, está falando os benefícios da corrida. Começa falando a questão número 3, que deixa o coração resistente. E o exercício fala para você começar a correr, praticar corridas. E aí diz o exercício número 3 que a corrida tem vários benefícios. E aí o exercício está dizendo que depois dos benefícios, nós temos aí na leitura da questão número 3 uma corrida para comemorar o aniversário de São Paulo, 466 anos da cidade de São Paulo. E aí a corrida, de acordo com o exercício, parte do ponto A, que é menos 2 e 5, e vamos chegar ao final da corrida ao ponto B, 4 e menos 3. Então nós temos o ponto de largada, que é A, e de chegada, que é B. E se você leu a questão número 3 até o final, pede para você calcular a distância percorrida pelos competidores durante o evento. Não há necessidade de fazer o plano cartesiano, não precisa fazer o gráfico. Mas como eu estou estudando com vocês, eu vou fazer. Ponto A, x vale menos 2, o y 5. Lembre-se de aulas passadas. X é negativo à esquerda da origem, que é o centro. X vale menos 2, o y vale 5. O y é positivo para cima da origem, do centro. Então, menos 2 e 5. Esse ponto está localizado no segundo quadrante. Esse é o ponto de largada dos competidores. Ah, mas ele deu o ponto B, que representa a chegada, finalizando a corrida. Vamos parar onde? O ponto B é x valendo 4, positivo à direita da origem, 4. O y vale menos 3. O y, lembre-se que o y é negativo para baixo, hein? Menos 3. 4 para x, menos 3 para o y. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B, é o ponto de chegada. Terminaremos a corrida no ponto B. Aí o exercício perguntou no número 3, qual é a distância percorrida pelos competidores. Você vai calcular a distância entre o ponto de largada, que é A, e o ponto de chegada, que é B. Calcule a distância do mesmo modo do exercício anterior. Distância entre os pontos A e B será a raiz quadrada de, lembra, x menos x ao quadrado, mais y menos y ao quadrado. Detalhe que você deve ter cuidado é xb menos xa. Agora chamamos os pontos de B e A. É isso que muda. Agora, YB menos YA. Então, escreva YB menos YA. Ele chamou os pontos de A e B dessa vez, né? Agora, a distância entre A e B será igual a
Faça junto comigo. Mais importante, substituição com calma. X do ponto B. Eu vou lá no ponto B e percebo que o seu X vale 4. Menos X do ponto A. Eu vou lá no ponto A e percebo que o seu X vale menos 2. Cuidado para não errar. O X do ponto A é menos 2. Menos 2. Menos 2. Devido ao menos da fórmula, ele vai se tornar mais 2. Tem o menos a fórmula e o menos do menos 2. Faz jogo de sinal, fica positivo. Eleva o quadrado mais YB. Deixa eu ver quanto que vale o YB. Vai lá no ponto B e pega o seu Y. Vale menos 3. Menos o YA. Vai lá no ponto A. Quanto vale o seu Y? Vale 5. Devido ao menos da fórmula, ele se torna menos 5. Eleve ao quadrado. Não esqueça o quadrado. Daí para frente é só continha. Distância entre a largada, que é o ponto A, e a chegada, que é o ponto B, será igual a raiz quadrada de 4 mais 6. Aliás, 4 mais 2. Já estou dando a resposta. 4 mais 2, 6 ao quadrado. Mais menos 3, menos 5. Quer dizer, devo 3, devo 5. No total eu devo 8. Menos 8 ao quadrado. Vamos continuar o cálculo. Distância entre os pontos A e B será 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Mais menos 8 ao quadrado. Menos 8 vezes menos 8 dará 64. Faça a soma. 64 mais 36. Você vai achar 100. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser raiz quadrada de 100. E você sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. Vou colocar aqui no cantinho a resposta, ó. A distância entre o ponto A, largada, e o ponto B, chegada, é a raiz quadrada de 100, que é 10. Finalizando, 10 quilômetros é a resposta. A distância entre a linha de largada e a linha de chegada. Mas eu vou fazer. Vamos lá, pessoal. Vou dar uma dica para vocês como calcular a raiz quadrada aproximada. Você sabe que a raiz quadrada, por exemplo, de 16 é 4. Porque 4 vezes 4 dá o 16. Você sabe que a raiz quadrada de 25 é 5, porque o 5 vezes ele mesmo vai dar o 25. Só que nem todas as raízes são exatas. O númerozinho inteirinho, bonitinho para vocês. Por exemplo, a raiz quadrada de 10 não é um número inteiro. Como calcular a raiz aproximada, quando não dá aquela continha inteirinha que a gente está acostumado? Eu vou ensinar para vocês um macete de cursinho que não está nos livros, mas pode te ajudar bastante. Como é um macete, não espere assim explicação da fórmula que eu vou utilizar. É uma dica que o pessoal de cursinho usa. Eu não sei a raiz de 10, mas eu sei a raiz mais próxima que é exata. Fala para mim,
Não sabemos a raiz de 10, porque é aproximada, mas eu sei a raiz mais próxima da raiz de 10 que dá exata. Qual é? A raiz mais próxima que dá exata é a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, você não sabe a raiz de 10, mas você sabe a raiz mais próxima, que é a raiz de 9, que é igual a 3. Qual é a dica de cursinho? A dica é a seguinte: escreve assim, ó, eu não sei a raiz de 10. Aqui está escrito não sei a raiz de 10, mas sei a raiz de 9. Olha aqui, mais S, quer dizer sei. Sei a raiz mais próxima, que é a raiz de 9, sobre 2 vezes a raiz que eu sei, que é a raiz de 9. Como assim? Explica um pouquinho melhor. Eu não sei a raiz de qual número? Eu não sei a raiz de qual número? A raiz de 10. Então, ó, não sei a de 10. Mas, olha o que está escrito aqui. Sei. Eu sei a de 9. Então, vou escrever sei a de 9. Essa eu sei. Sobre 2 vezes, deixa eu ver a formulazinha inventada. 2 vezes a raiz que eu sei. O S significa sei. Eu sei a raiz de qual número? De 9. Ah, então quer dizer que se eu usar essa formulazinha maluquinha aqui, eu acho a raiz aproximada de 10. Então, novamente, não sei a de 10, mas sei a raiz do número 9. Sobre 2 vezes a raiz do número que eu sei, que é do 9. Então, aprenda a utilizar esse macete aqui. N significa não, S significa sei. Não sei a de 10, mas sei a de 9. Sobre 2 vezes a raiz que eu sei, que é de 9. Agora faz a continha. 10 mais 9 é 19. Sobre 2 vezes a raiz quadrada de 9, que é 3. Agora ficamos com 19 dividido por 2 vezes 3. Você sabe que 2 vezes 3 é 6. Ah, então 19 sobre 6. 19 sobre 6 é a mesma coisa que 19 dividido por 6. Presta atenção na continha. 3 vezes 6 não dará 18? 3 vezes 6 é 18. Subtraio. 19 menos 18 é 1. Presta atenção. O 1 você não consegue dividir por 6, pois o 1 é menor que o 6. Então, eu coloco uma vírgula no quociente e um 0 no resto. Agora eu posso continuar o cálculo. 10 dá para dividir por 6, pois o 10 é maior. 1 vezes 6 é 6. 10 menos 6 é 4. Ah, agora o 4 não dá para dividir por 6. Então eu acrescento um 0 no resto e o 40 dá. 40 é maior, dá para dividir por 6. Olha aqui. 6 vezes 6, 36. 36 para 40, 4.
2 casas após a vírgula é mais que suficiente, é uma boa aproximação. Então você vai escrever que o resultado é aproximadamente 3,16. O símbolo de aproximado, para quem não lembra, é o sinal de igual com tio em cima. Significa aproximadamente. Então você vai escrever no seu caderno que a raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Tira uma prova. Pega a sua calculadora agora e calcula na calculadora a raiz quadrada de 10. Você vai achar 3,16. Um monte de número depois, mais 2 casas após a vírgula, é suficiente. Pega a calculadora e tira aí a raiz de 10. Você vai ver que vai dar aproximadamente 3,16.